Dezembro chegou e a sensação de pisar em ovos e a manipulação também. Eu já tive um relógio desse assim, mas há muito tempo atrás, sabe? É caro, mas é bem bonito. E você precisa ir vestida desse jeito só pra passar o Natal na casa da sua família? Só quero ter uma noite de Natal em paz, por favor. Nessa época, o narcisista vai acabar com a sua festa, porque ele precisa ser o centro das atenções. Já é quase meia-noite e você não vem? Você pode falar o que você quiser, a família é sua. E você quer saber, eu não tô nem aí pra sua família. Toda vítima de abuso narcisista tem uma história pesada envolvendo datas comemorativas. No aniversário tá todo mundo esperando você pra gente cantar parabéns. Ué, corta o bolinho aí. Qual é a sua história? Você tá terminando comigo hoje. Como se blindar para que isso não aconteça? Você que me provoca. É você que estraga tudo sempre. Como fechar as portas? Como não ser sugado de volta? Esse ano de verdade eu espero que a gente não brigue. 5, 4, 3, 2, 15 de dezembro, às 9 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube por uma super live. Narcisistas, datas comemorativas e relatos dessas experiências. Eu espero você. Não é a coisa mais fácil do mundo. Parece que de alguma forma você se tornou invisível. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos pós-narcisista. Pelo menos 2 vezes por semana eu tenho feito lives no Instagram e de lá tem saído temas muito interessantes. Então, se você quiser participar, se você quiser saber quando essas lives ocorrem, eu vou deixar aqui o link do grupo do WhatsApp para que você seja avisado, porque normalmente não tem um horário fixo. E uma das coisas que na live da semana passada a gente estava conversando foi a partir de uma pergunta que veio: será que eu não vou conseguir amar de novo? E quando eu estava respondendo essa pergunta, começou a gerar vários comentários e aí eu resolvi trazer esse tema para cá. Uma das grandes dificuldades, se a gente pensar em tudo que acontece com uma pessoa que passa por um ciclo de abuso narcisista, é o recomeço. Existem as etapas que a pessoa passa dentro do ciclo e depois do ciclo de abuso, quando a pessoa rompe, quando a pessoa sai, quando a pessoa é descartada, ela tem que começar, ela tem que recomeçar, ela tem que fazer e refazer a própria vida. E é muito difícil quando a gente entra no aspecto emocional, porque afinal de contas a pessoa foi ferida emocionalmente. Quando a gente pensa em recuperação do ciclo, saída do ciclo, normalmente a pessoa ela trava muito, ela se blinda demais e ela vai começar a fazer coisas, ter comportamentos que deixem ela com a sensação de proteção. É o mais lógico, é o natural, é o esperado e de verdade eu acho que até é o recomendado, A pessoa precisa de um tempo, ela precisa de uma blindagem, ela precisa se proteger, ela precisa lamber as próprias feridas. Acontece que esse fechamento todo faz com que a pessoa comece a ter sucesso. A pessoa começa a se sentir segura, confortável, foca a vida no trabalho, foca a vida em atividades que não oferecem nenhum risco. E com isso também diminuem as possibilidades dela se relacionar. Uma das coisas que dificulta também é que, além dos aspectos práticos da coisa, a pessoa que vai, que se blinda, que se protege e que começa a ver a vida de um jeito muito funcional e não tem por que ela arriscar isso, não tem por que ela mexer nisso, é que de fato parece que o corpo não responde, parece que é mais difícil se interessar, o coração não acelera tanto, coisas que antes eram mais naturais, que aconteciam com mais frequência, mesmo no fim de um relacionamento, agora parece que não acontece. E junto com isso vem uma outra sensação de que as pessoas não te enxergam. Por mais que você converse, por mais que você tente, coisas que antes eram naturais deixam de acontecer. Você não se destaca, ninguém se aproxima, a coisa não flui. Quando uma pessoa passa pelo ciclo de abuso narcisista, inevitavelmente os pensamentos e sentimentos eles são
densos, conturbados, e demora para a pessoa conseguir sair disso, né? Não é porque saiu do ciclo que mudou rapidamente o pensamento e automaticamente mudou a vibração. Uma pessoa passa a ter sentimentos de culpa, sentimentos de menos-valia, de abandono, de rejeição, vergonha, inadequação. Então, todos esses sentimentos que ficam com a pessoa durante um tempo fazem com que ela não vibre numa frequência, com que ela não consiga atingir o amor, a leveza, a gratidão, a paz. Isso não significa que a pessoa não vai ter momentos alegres, que ela não vai ter momentos que são bacanas, que são legais. Até porque quando a pessoa começa a se sentir melhor, quando ela começa a fazer atividades e ter o trabalho e coisas que façam com que ela se sinta mais segura, ela começa a se reconectar com isso. Mas de qualquer forma, todo esse pensamento, esse sentimento e tudo isso que precisa ser trabalhado vibra muito distante de uma faixa mais solta, mais leve, que faria com que a pessoa tivesse seu coração acelerado, pudesse se entregar, tivesse mais vulnerável. É bem difícil chegar nessa parte. E se tem uma coisa que é extremamente sedutora, é quando a pessoa está se sentindo bem, quando a pessoa está se sentindo em paz, quando a pessoa está vibrando nessa coisa mais alta, independente da parte externa. Quando a pessoa está confiante, quando a pessoa está segura, quando a pessoa está bem, quando a pessoa está alegre, isso naturalmente faz com que outras pessoas se sintam atraídas. E isso começa a explicar o porquê que demora para uma pessoa que passa por esse tipo de ciclo conseguir ser notada por alguém, porque não é o arrumar externo, é o interno que faz com que ela vibre e essa vibração chama atenção. E claro que a saída do ciclo ela é gradual, e voltar a se conectar com esses sentimentos também é gradual. Depende do que a pessoa quer para a vida dela, do que a pessoa imagina para a vida dela, porque a partir do momento que ela pensa, ela se permite ou não se permite, e a partir daí ela começa a criar a sua realidade. E aí a gente entra num outro ponto, que é a vulnerabilidade, né? Porque para você amar alguém, para você se interessar por alguém, para você se dedicar a alguém, você inevitavelmente vai se sentir mais vulnerável. Porque, não é certeza que você vai dar certo, aliás, como não existe certeza nenhuma na vida, mas de qualquer forma, foi o amor, ou melhor, a ideia de amor que fez com que você se colocasse em toda essa encrenca. Então, é bem difícil de arriscar. E a questão é, como que se faz para se arriscar novamente? Como é que você pode fazer para que você, aos poucos, experimente de novo essa sensação? Na live do Insta, eu dei o exemplo de um parque de diversões. Quando você se interessa por alguém, quando você está afim de alguém, quando você se deixa entrar nessa experiência, é como se você estivesse entrando num parque, onde você vai ter ali diversos brinquedos e diversas sensações que você acha que você conhece, mas quando você vai, você embarca, você sente tudo de novo. É impossível você ir numa montanha russa e não ter a sensação. Você vai ter, por mais que você já tenha ido várias vezes na sua vida. E o que vai determinar se você vai embarcar em determinadas experiências é o quanto você se sente seguro para isso. Assim como numa montanha russa você precisa do cinto de segurança, da trava de proteção para que você possa se permitir ter todas essas sensações, quando você passa por um ciclo de abuso narcisista, você precisa de algumas seguranças para que você possa minimamente tentar. Eu sempre martelo na tecla que o conhecimento no tema, ele é fundamental, ele ajuda muito e ele passa a ser uma dessas travas. É quando você puxa o tanto de conhecimento nesse assunto. É quando te dá a ideia e a sensação de que provavelmente você está seguro, uma parte sua está segura, porque caso aconteça de novo, você sabe como se proteger. E a outra parte do cinto extremamente importante é quando você olha para você, quando você sabe coisas sobre você, sobre o que fez você entrar nessa história, sobre como sair dessa história, quais são os seus pontos de vulnerabilidade. Quando você une essas duas travas, né, essas duas proteções, você pode se sentir um pouco mais confortável para talvez
experimentar. Quando uma pessoa passa por um ciclo desses, enquanto ela não se cura, enquanto não passa dor, enquanto ela ainda tem pensamentos ruminantes, enquanto aquilo ainda dói, enquanto ela tenta mascarar para ela mesma que ela já tá bem e tenta já voltar para a vida, não vai dar certo. O estar seguro, estar à vontade, estar disposto, envolve uma melhora, envolve uma entrega e uma vontade de. E esse é o ponto mais importante desse vídeo. Quando a gente entra num ciclo de abuso narcisista, e por isso eu dei o exemplo da montanha-russa também, ele é muito intenso, a gente tem sensações que são muito alucinantes, é um alto e baixo e a gente fica viciado nisso. E na montanha-russa, a partir do momento que você entrou, você não tem como parar. Alguns brinquedos que são mais tranquilos, quando você entra, caso você não esteja se sentindo bem, basta você levantar a mão, que a pessoa que está controlando, ela para e você sai sem problema nenhum. Então, quando você começa a tentar se relacionar de novo, que tipo de emoção você está procurando? Existe uma idealização, porque a vítima ela fica com a ideia de como foi o relacionamento anterior, então ela fica procurando essa sensação de muitos altos e baixos, como numa montanha-russa, e isso um narcisista oferece, relacionamentos que são muito intensos oferecem, o que pode levar ela para um problema de novo. Relacionamentos que são normais, tranquilos, eles não trazem toda essa oscilação, eles não trazem essa coisa de uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, e talvez por isso a pessoa estranhe, talvez por isso quando você conhece alguém, legalzinho, mas não, porque não vibra, porque não dá essa sensação tão eufórica. E é um treinamento, né? É um recuperar-se quando você começa a se relacionar com pessoas e você começa a ter sensações que são muito bacanas, que são legais, em doses menores que a montanha-russa, mas você sabe que se você não estiver bem, você pode parar e sair. É complexo porque se mistura conceito de amor com esse prazer muito intenso e que colocou todo mundo que assiste esse tipo de vídeo e que se identifica em ciladas muito grandes. Mas quando a gente tenta voltar, quando a gente tenta se relacionar, a primeira coisa que precisa é a vontade que isso aconteça, a disposição para que isso aconteça, a abertura para que isso aconteça e a proteção necessária para que quando isso aconteça você possa ir de um jeito mais tranquilo. Talvez essa seja uma das grandes frustrações de pessoas que passam por essa experiência, e eu acredito que o tempo seja aqui um fator determinante. Quando se acelera o processo, quando tenta se burlar etapas, quando não se olha para as coisas como elas realmente são, com o que se sente ainda, com as dores que ficaram, quando você tenta de alguma forma esconder de si mesmo o que você está sentindo, as chances de você não conseguir avançar acabam sendo maiores. A recuperação ela tende a ser lenta, e quando eu falo isso não é para jogar um balde de água fria, é o contrário, é para que caso isso demore a acontecer, que você não se sinta frustrado ou frustrada, pô, não tá acontecendo comigo, é porque realmente é um processo lento. Como eu sempre falo, se recuperar de um abuso narcisista é complexo. Eu queria ter uma outra frase para dizer aqui no final, mas eu acredito que quanto mais a gente for alinhando, né, colocando as coisas que são reais e que são naturais desse processo, cria-se menos expectativas que não podem ser alcançadas, e quando a pessoa consegue dar passos, ela sabe que dentro desse processo tá tudo certo, tá tudo bem, ela tá caminhando, ainda que os passos sejam lentos, está tudo bem. Não é porque você não tem uma mudança significativa de um dia para o outro que a coisa não está acontecendo. Tenha um pouco de paciência. Claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte, inclusive para que você possa procurar um profissional que possa te ajudar na sua jornada e voltar a ter uma vida repleta de amor. Eu espero ter ajudado, um grande beijo
e vai ficar tudo bem. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always